O tema da nossa reflexão de hoje é como vive a igreja fraterna. Como vocês podem observar, a gente ainda está nessa série com essa arte incrível feita pelo Fabinho. E o tema da reflexão é uma pergunta para nós, né? Como vive a igreja fraterna? E a gente vai refletir um pouco a partir desse texto. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, a partir do 12. Acompanha comigo, por favor, e mantenha a tua Bíblia aberta. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém. Vou orar. Jesus, nós invocamos o Teu nome aqui, a Sua presença que já se fez manifesta aqui. Nós pedimos que o Senhor nos dê um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Nessas verdades que nós vamos meditar, refletir agora, que elas acessem os nossos corações, Pai. Teu Espírito trabalhe mais um pouquinho hoje em nós, nos conformando, dia após dia, à imagem de Cristo. Que saiamos daqui hoje, Deus, mexidos por dentro e um pouquinho mais parecidos com Cristo. O nosso alvo, o nosso fim, o nosso objetivo, o nosso Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Amém. Então, como vive a igreja fraterna? E eu vou usar do teólogo Dietrich Bonhoeffer. Esse é o nome dele abrasileirado, porque no alemão é bem difícil a pronúncia do nome dele, tá? Mas a gente pode falar Bonhoeffer, só não fala Bonhoeffer. Bonhoeffer é muito feio. Do livro dele, Vida em Comunhão. Ele vai ajudar na nossa reflexão inicial. E ele fala assim: um cristão entra em contato com outro cristão apenas por meio de Jesus Cristo. Entre as pessoas reina o conflito. Sem Cristo, reina discórdia entre Deus e os seres humanos e entre uma pessoa e outra. Cristo se tornou o mediador e Ele trouxe paz com Deus e paz também entre os seres humanos. Então a gente já parte dessa verdade de que apenas em Cristo e através, a partir de Cristo, a nossa comunhão é possível. Seja ela, primeiramente, para com Deus e segundo, para com os nossos irmãos. Ele é a ponte, Ele é que nos liga uns aos outros e apenas Ele. Paulo usa essa figura, né, de nós como um corpo. E um corpo é formado, na sua normalidade, de muitas partes e que estão juntas. Um braço, uma perna, uma cabeça. Nós estamos dessa forma também, uma vez em Cristo, unidos uns aos outros. E quem torna isso possível, quem viabiliza a nossa comunhão, estarmos ligados uns aos outros, é Cristo. Hoje, pelo seu Espírito que atua em nós, amém? Então, Ele é quem viabiliza também o culto, não apenas a nossa comunhão, mas o culto. Estarmos aqui hoje é apenas porque Cristo nos resgatou, nos salvou, mas quem está fazendo tudo isso aqui acontecer, tudo isso aqui ter sentido, tudo isso aqui ter vida. E o Bonhoeffer continua falando o seguinte: quando o Filho de Deus se fez carne, Ele assumiu o nosso ser, a nossa natureza. Agora nós estamos nele. Por isso as Escrituras nos chamam de corpo de Cristo. Mas se, antes mesmo de podermos e querermos saber a respeito disso, fomos eleitos e aceitos com toda a igreja em Cristo Jesus, então também pertencemos a Cristo na companhia uns dos outros por toda a eternidade. Daí a importância, ou para além disso, apenas na vida em comunhão, na igreja, é possível de fato estarmos em Cristo. Ninguém é salvo para viver de maneira isolada, com, obviamente, raras exceções. Os irmãos que trabalham, por exemplo, com igreja perseguida sabem, lugares remotos, onde pessoas vão, às vezes, só ela com a fé, com a Bíblia na cabeça, para anunciar as boas novas do reino. Mas isso não faz com que ela esteja à parte do corpo de Cristo. Essa é a união mística da igreja com Jesus e uns com os outros. Você não está literalmente ligado com quem está aí do teu lado, mas o teu coração sim, se você está em Cristo. Pelo Espírito, você está ligado. Ah, Bruno, mas eu nem sei quem está aqui do meu lado, quem que é esse estranho? Se você está em Cristo e ele está em Cristo, vocês fazem parte do mesmo corpo. Queira você ou não, goste você ou não, você vai passar por toda a eternidade com esse irmãozinho do teu lado.
que às vezes é uma pessoa chata que você tem algumas coisas contra. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho disso, e eu espero que saiamos todos aqui arrependidos, em nome de Jesus. Então, Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e nós, como igreja dele, morremos e ressuscitamos juntamente com ele. Então, as palavras do Bonhoeffer fazem eco ao texto de hoje de Colossenses, mas a todo o capítulo 3. Se vocês observarem, na Bíblia de vocês, ou vai estar aqui no slide, o versículo 9 e 10 do capítulo 3, fala que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza. Então é comum e frequente aqui nos escritos de Paulo, especificamente no capítulo 3 de Colossenses, essa linguagem da identidade dos cristãos a partir da vestimenta, roupa. Paulo usa essa figura para fazer a gente entender a nossa velha criatura e a nossa nova criatura. Vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e vocês se revestiram da nova natureza. Então a gente pode pensar na figura tipo de um guarda-roupa. Você acorda todos os dias, você decide com que roupa você vai viver o teu dia, você tira aquelas roupas e você vive o teu dia. No final do dia, você talvez joga ela no cesto de roupa suja, ou você talvez repete. Uma das coisas boas do frio de Curitiba é que às vezes você pode... Eu vou confessar, eu faço isso, às vezes eu repito a mesma camiseta, camisa. Trabalhava até no passado social. Meu Deus, passar camisa é um parto. E quando estava frio, aí era bom, porque você não suava o suficiente para precisar trocar. Fecha esse parênteses. Então, a gente faz isso. Coloca roupa, descarta roupas, lava roupas. E pensando agora no contexto deste texto de Paulo, né, sobre nos despirmos da velha natureza e nos revestirmos da nova natureza. Que roupas da velha natureza, ou que roupas velhas você ainda gosta de usar? Você ainda tem um apreço? Ó, o irmão já falou, vixe. Todos nós temos aquela roupa que assim, já tinha que ter ido para o lixo há muito tempo. Agora eu voltei a falar de roupa aqui. E que a gente tem um apego com ela. Eu lembro de roupas de casa, assim, da infância, tipo que eu vi uma foto, eu lembro de um suéter especial, minha mãe sabe qual que é, todo coloridão, assim, meio de hippie. E tinha fotos com ela antes de eu nascer. Só que eu lembro que eu cresci vendo esse suéter, assim, tipo, cara, ele tinha muito tempo e era bonitão. E a gente tem apego com algumas roupas, né? Não sei vocês, mas a gente tem roupas que a gente gosta mais. Pô, você lembra de um momento especial, você ganhou de uma pessoa especial, ou você comprou fora uma roupa boa, legal, todos nós temos. E algumas dessas roupas, elas já estão na hora de, tipo, sumirem da tua casa. Ninguém aguenta mais ver você com ela, nem a roupa te aguenta mais, ela está, por favor, me joga fora, passa para frente. E na nossa vida, na nossa caminhada também é assim. A gente foi vestido de Cristo, vestido da justiça de Cristo, uma nova natureza, mas com frequência nós recorremos àquele guarda-roupa e aquelas roupas da velha natureza. E é interessante porque Paulo fala no versículo 9 do capítulo 3 que a gente se despiu da velha natureza com as suas práticas. Então, essas roupas da velha natureza que fazem com que a gente viva de tal maneira. Entretanto, não é mais para a gente viver dessa maneira, porque ela não condiz, ela não faz mais sentido com a nossa nova identidade de Cristo. Cristo nos fez nova criatura. Ele nos deu novas vestes. E a gente, com frequência, fica recorrendo a essas roupas velhas. Então, essa é a pergunta que eu faço para a nossa reflexão. Quais dessas roupas velhas você ainda gosta, você ainda usa? O desejo do meu coração é que o Senhor fale a nossa mente, ao nosso coração hoje, para que a gente, de uma vez por todas, taque para longe essas roupas velhas, amém? E a gente assuma essa nova identidade que Cristo nos deu. As novas roupas que diariamente Ele nos dá, que o Espírito nos dá, para que a gente viva de maneira adequada com aquilo que nós somos, a nossa identidade. Então, Cristo mudou a nossa condição, Ele nos deu vida. A gente não precisa mais viver com essas roupas rasgadas. Isso não quer dizer, meu irmão, que quando você recorre a esse guarda-roupa com essas roupas velhas, você perca a tua salvação ou você não seja um eleito. O texto falou para nós aqui, como eleitos de Deus. Não, você continua, só que você não está vivendo de conformidade com a tua nova natureza. Faz sentido? Você está em Cristo. Romanos 8 diz que nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, amém? Nem aquela tua roupa fedida, rasgada, remendada, cheia de bolinha, cheia de fio puxado. Ela é horrível. Ela faz mal para ti, ela faz mal para a igreja, ela faz mal para a tua família, para todo mundo. Entretanto,
Nada é poderoso o suficiente para te arrancar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Jesus falou que as ovelhas dele estão na mão dele e ninguém pode arrebatar as suas ovelhas das suas mãos. Aleluia! Mesmo que a gente, na nossa teimosia, recorra à velha natureza, às roupas velhas, entretanto o Cristo está lá, perseverante com a gente, o Espírito está em mim e em ti trabalhando, para que a gente perca esse hábito, perca esse negócio de ficar usando roupa velha, e a gente comece a caminhar em novidade de vida. No versículo 1 do capítulo 3, texto que o pastor Arthur pregou na série passada, que era Igreja Cruciforme, Paulo fala assim: se vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são daqui da terra, porque vocês morreram. Então, uma vez que vocês morreram, essa natureza daqui, essa natureza terrena, façam morrer ela também na vida de vocês. E ele vai começar a elencar, ele vai dar nome aos bois. Faça morrer a imoralidade sexual, faça morrer a impureza, as paixões, os maus desejos, a avareza, a idolatria. Vocês andavam nisso tudo, isso fazia parte da natureza antiga de vocês, mas agora não mais. Então façam morrer isso. Isso não diz respeito mais à tua vida. E tem mais, ele fala ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, não mintam. Percebam que não há pecado fora do corpo, não tem como nós pecarmos fora disso aqui. Como eu falei no início, a gente está ligado em Cristo, ligado uns aos outros. Toda ação tua, quer seja ela boa ou não, ela vai afetar em maior ou menor escala quem está do teu lado, o teu irmão. Mesmo que de uma forma imperceptível, a gente não consegue notar. Mas uma idolatria, uma avareza, uma impureza, meu irmão, ela faz mal, é um corpo. Se uma parte do corpo sofre, todas as partes sofrem. E por isso que a gente anseia tanto pelo revestimento de Cristo, pelo retorno de Cristo, por esse corpo incorruptível, onde a gente não vai mais sofrer, a gente não vai mais fazer ninguém sofrer, a gente vai ser pleno em Cristo. Mas enquanto nós estamos aqui, a orientação do apóstolo é: façam morrer essas coisas, elas não pertencem mais a vocês, elas só estragam a comunhão. Então vocês andavam antigamente nisso tudo, porém, se vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Se vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as roupas da nova criatura, da nova natureza, e não aqueles trapos velhos, fedidos e sujos, com os quais você andou talvez por 30, 40, 50 anos. Então Paulo chega no versículo 12, que é do nosso texto base, Colossenses 3:12, e ele fala o seguinte: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados. E eu vou utilizar deste texto de Efésios, que é uma carta de Paulo também, para a gente entender um pouquinho melhor sobre a eleição, sobre essa santidade e sobre esse amor. E ele fala: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então esse texto diz que o Senhor nos escolheu, e a gente sabe que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. O Senhor não te escolheu depois que você já estava lá com 20 anos e um dia deu um clique na tua cabeça e você pensou: eu preciso mudar de vida. Aí Deus falou: isso, agora eu vou te escolher. Não, se fosse assim, nenhum de nós seria escolhido. O Senhor nos escolheu de forma misteriosa, graciosa, no mistério da Trindade, na eternidade, antes mesmo de sermos formados. Ele separou um povo para si, de forma imerecida. Assim como Ele escolheu Israel, lá dentre todas as outras nações, o Senhor nos escolhe como igreja dEle hoje, mesmo você e eu não merecendo. E essa é uma verdade maravilhosa, amém? Às vezes eu me pego pensando: Senhor, meu Deus, por que eu? Eu fico sem resposta, não tenho um porquê. Sim, Ele me amou. Mas eu não tinha nada de diferente para ser escolhido do que o meu irmão que talvez ainda não foi. E a minha oração, eu peço ao Senhor que isso alcance ele também, que o Senhor me use. O Senhor tem os seus eleitos, e Ele está resgatando o seu povo ao redor do mundo. Ele tem os seus eleitos, nós não sabemos quem são. A nossa missão é anunciar o Evangelho, anunciar que Cristo morreu para perdão dos nossos pecados. Então, é uma boa notícia: Deus nos escolheu nele, para quê? O que o texto diz? Para sermos santos. Tem a ver com o que Paulo está falando aos Colossenses. Santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor, Ele nos predestinou.
Então, eleitos, santos e amados, nós fomos, além de eleitos, nós fomos purificados dos nossos pecados pela obra de Cristo na cruz. O sangue dele vertido sobre mim, sobre você, te faz com que o Pai olhe para ti como um filho santo. Deus vê a obra completa na nossa vida. A gente vê os nossos tropeços, a gente vê o nosso pecado, a gente vê o tropeço e os pecados dos irmãos. Mas por causa da obra de Cristo, Deus vê, Ele sabe o fim de todas as coisas, e que a gente vai gozar da presença dEle para todos sempre. Como santos que já somos e que ainda estamos num processo de santificação. E a gente foi separado para um propósito, viver uma vida plena, uma vida que o glorifique. Então, além de eleitos, santos, nós fomos amados. E essa é a melhor coisa que nos podia acontecer. Se der para ligar um arzinho, eu agradeço. Essa é a melhor coisa que podia nos acontecer. Isso é o que dá sentido à nossa existência, o amor do Pai por nós. O amor é a maior de todas as virtudes. Isso é o que dá sentido para nós. Eu e você fomos e somos amados pelo Pai. Então, essas três coisas eu queria que vocês observassem. A eleição, essa santidade e esse amor, tudo isso nos foi dado. Nós não compramos isso, nós não fizemos nada para merecer isso. Você não atraiu a eleição, você não atraiu a santidade, a pureza de Cristo, você não atraiu o amor do Pai. Tudo isso nos foi dado de forma graciosa. Tudo isso nos foi dado, meus irmãos. Isso fala sobre a nossa salvação, que é um ato soberano de Deus, do qual eu e você não participamos, a não ser pela fé em Cristo e o arrependimento, que é um fruto que o próprio Espírito gera em mim e em ti. Você escolher se arrepender do seu pecado é sinal de que o Espírito está em ti, habitando e trabalhando em ti. A gente esquece, a gente entra no automático. E esquece que essas virtudes que vão sendo geradas em nós é um sinal de que o Espírito está vivo dentro de nós. Ele está trabalhando dentro de nós. Glória a Deus por isso. Então, diante dessa graça recebida, dessa eleição, da santidade de Cristo que nos purifica e desse amor do Pai, o que Paulo diz para nós? Vivam de maneira digna, revistam-se, ele vai falar no verso 12, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Então, agora entra esse processo, a gente falou da salvação, que é um processo de Deus para com a gente, do qual nós apenas respondemos porque o Senhor nos habilita a responder, ok? Nós estávamos mortos nos nossos pecados e Ele nos deu vida. Uma vez vivos, a gente entende a nossa indignidade, o quanto nós carecemos do Senhor, nós nos arrependemos, depositamos a fé em Cristo, nós somos uma nova criatura. E ele fala, então, a partir dessa realidade, revistam-se, vivam de maneira digna, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E esse é o processo de santificação, um processo do qual eu e você cooperamos com o Espírito. O Espírito está nos santificando, e a palavra diz que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para cumpri-la até o dia de Cristo, amém? Meu irmão, você vai terminar essa vida santo, amém? Mesmo que demore, que você se tropece tudo, que você se machuque, o Senhor está comprometido contigo. Ele está purificando para si um povo, uma noiva. A noiva não vai chegar despreparada no casamento. Ela não vai chegar com o cabelo tudo estranho no casamento, sem enfim, a gente está limitando bastante, né? Sem um perfuminho, um brinquinho, as coisinhas, assim. A gente imagina uma noiva assim, né? Talvez não seja. Ela vai chegar linda, pura, formosa. E somos nós. Nós somos essa noiva que o Senhor está trabalhando. Mas é fato que essa linguagem nos diz que nós cooperamos com esse processo. Porque esse é um imperativo de Paulo. Revistam-se. Vocês, da mesma forma que vocês acordam de manhã, abrem um guarda-roupa, escolhem uma roupa, ele está falando, façam isso. Mas não é de uma roupa aqui, que pode ser rasgada. Revistam-se de profunda compaixão. Na revista atualizada diz ternos afetos de misericórdia, uma linguagem mais bonita, mais difícil de entender, mas ela é mais bonita. Revistam-se de ternos afetos de misericórdia. Terno, pode ser um terno, pois é, boa. E a palavra no original ali, ela diz respeito à entranha, que é uma parte assim, super escondida, super interna, lá na entranha. Essa profunda compaixão é algo que surge lá do nosso interior. E nada mais é do que a capacidade de sentir e agir diante deste sentimento, diante da dor alheia. Daí a gente pensa na parábola do bom samaritano. Um homem estava caminhando na estrada, ele é apanhado por ladrões, os ladrões batem nele e deixam ele estirado no chão quase morto.
O sacerdote passou, viu, ignorou. O levita passou, viu, ignorou. Aí vem o samaritano, que os judeus odiavam, olha, sente e age, se compadece daquele cara. O bom samaritano trata daquele cara que está caído. Isso é a profunda compaixão em ação. E é um convite para nós, diante da dor alheia. Não apenas olhar. A dó é um negócio que morre ali. A dó, ela caminha um pouquinho, ela morre muito rápido. Mas agora essa compaixão profunda, esse sentimento que é do Espírito em nós, ele faz a gente ficar inquieto enquanto nós não fazemos algo para ajudar minimamente o nosso próximo. E a gente tem muita mentira na nossa cabeça de que, mas eu não tenho isso, não tenho aquilo. Cara, a grande maioria dos problemas das famílias, das comunidades de fé, cara, é falta de alguém ouvir, simplesmente. Você sentado lá de uma pessoa e perguntar, como que você está, o que está acontecendo? A gente não vai conseguir salvar o mundo, fazer coisas grandiosas, mas a gente peca nas fáceis. Que é sentar e oferecer um ombro amigo, uma escuta ativa, o que está acontecendo? Não é tipo, fala aí, fala aí, fala aí. Então é a capacidade de sentir algo e agir diante dessa situação. Seja uma palavra amiga, seja uma oração, uma coxinha, seja o que for, a gente tem que fazer algo. Você entende? Então a profunda compaixão, mas ele segue, revistam-se também de bondade. E a bondade, assim como a compaixão, ela é algo que demanda ação e um custo. Se a gente parar para pensar na parábola agora do filho pródigo. Então o filho chega para o pai, diz, pai, me dá uma herança aí que eu vou zarpar, vou embora. E a gente sabe que naquele contexto é como se o filho tivesse matado o pai, porque a herança, obviamente, só se recebe depois que o pai morre. Então ele fala, pai, não quero mais saber de você, dá minhas coisas. Peguei minhas coisas e fui embora, como diz o CPM 22, não queria mais voltar. E ele faz isso, e ele vive uma vida doidada. E quando ele cai em si, ele pensa, meu Deus, eu vou voltar para casa do meu pai, talvez ele me receba como um dos seus servos, dos seus trabalhadores. E o pai, diante dessa situação, ele poderia simplesmente ignorar, deixar o filho lá batendo na porta, porque o filho, tipo assim, o pai morreu para o filho. O filho pegou as coisas dele e foi embora. O pai poderia falar, não, fica aí. E ele estaria agindo de forma justa fazendo isso. O pai poderia fazer a ideia do filho, poderia concretizar a ideia do filho. Então, você voltou arrependido, então você vira um servo aqui, você vai trabalhar para mim agora. Só que o pai vai além. A bondade vai além. A bondade custa. A honra daquele pai, a humilhação daquele pai, os recursos daquele pai. Ele já tinha gastado a parte dele com o filho dele. Mas ele restitui o filho para dentro de casa. Ele não deixa o filho se justificar, ele não deixa o filho falar nada. Ele mata um boi, um carneiro, ele faz uma festa, ele dá roupas novas. O pai restitui aquele filho. Isso é bondade, e ela custa. E ela vai te custar algo. A bondade nos custa. O Salmo 103:8 diz, o Senhor é compassivo e bondoso. Jesus passou muito rápido. A gente está com um pouquinho de dificuldade nisso. Você volta no Salmo, por favor, Gabi. O Salmo 103:8 diz assim, o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Volta mais um, por favor. É que eu falei para ela voltar e eu estou apertando, daí não dá certo. Então o Senhor, nosso Deus, Ele é compassivo e Ele é bondoso. E a ira dEle demora para se acender. Ele é tardio em irar-se e Ele é rico em bondade, assim como o pai do filho pródigo é. E é o nosso convite também, para vivermos essa vida de bondade, essa vida que vai nos custar algo. O próximo aspecto que ele diz é, revistam-se de humildade, que é nada mais do que pensar devidamente sobre nós mesmos, acerca de nós, do jeito que a gente é. Não ter pensamentos demasiados grandes sobre nós. É constatar a nossa situação, é isso aqui que eu sou. Hoje eu estou bem, amanhã eu não sei como que eu vou estar. A nossa vida é inconstante, é cheia de oscilações. É uma vida humilde, tipo assim, eu sou isso aqui mesmo, um vaso de barro, carente do Senhor, posso ser quebrado, esmagado a qualquer momento. Pensar devidamente sobre nós, a gente não é tudo que a gente pensa. E, ao mesmo tempo, considerar os outros superiores a nós. Essa é a orientação da palavra. Considerem cada um o outro superior a si mesmo. E a gente olha para o grande exemplo de Cristo em Filipenses 2, que fala que Jesus, mesmo ele existindo na forma de Deus, ele não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo forma de servo, e ele se humilhou. A gente sabe o restante, diz que ele foi obediente até a morte de cruz.
Então a gente tem em Cristo esse exemplo perfeito de alguém que se esvaziou, que assumiu a forma de servo. Ele era a última pessoa que precisava fazer isso. Você lembra lá do episódio da última ceia? Ele troca de roupa, ele literalmente assume uma posição de servo, ele começa a lavar os pés dos discípulos. E Pedro já fica louco, o que você está fazendo? Você não é um escravo, você não é um servo. E Jesus falou, não, isso que eu estou fazendo um dia você vai entender, mas é para vocês repetirem, replicarem. Essa é a vida que eu chamo vocês para viverem, uma vida de humildade, de serviço. Servir o teu irmão é uma demanda de nós, humildade. Eu vou servir, mesmo você não sendo merecedor, mesmo você sendo chato, mesmo se é meu irmão, você está em Cristo, eu sou também merecedor, eu sou chato, eu sou pecador igual. É uma vida, todos nós entendermos quem somos, onde estamos, como carecemos da graça de Deus, como carecemos da misericórdia. Isso nos habilita a termos essa vestimenta sobre nós, da humildade. O próximo aspecto é a mansidão. E a gente tem esses dois textos. Provérbios 15:1 diz, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso é inevitável. Você responder alguém de atravessá-lo de forma dura, inevitavelmente é botar um querosene num fogo ali que está começando. A parada vai explodir, vai dar treta, na certa. E Jesus também, em Mateus 11, ele fala, prendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse exercício de meditarmos, de lermos os evangelhos, de lermos a Bíblia como um todo e vermos a forma que Jesus vivia, que ele se relacionava, que ele conversava, que ele respondia às pessoas. Isso é uma vestimenta adequada para nós, que somos nova criatura, que somos uma nova natureza. Mansidão. E pensando, eu separei 3 palavras que eu acho que definem bem a ideia de mansidão. Então, o manso, e são 3 letras R, que eu acho que vai ajudar a gente a gravar. O manso é, primeiramente, alguém que respira. Então, acontece alguma coisa, você já quer explodir a cabeça do sujeito, você respira. E os psicólogos aí acho que me ajudam, mas, sei lá, quem sofre de TAG, de ansiedade, uma das coisas que alivia a ansiedade é você fazer o quê? Respirar. Não estou falando que isso vai resolver todos os seus problemas, ou que você não precisa medicar, ou que você não precisa orar, não. Eu digo, é um exercício que acalma o nosso coração. Respirar. Você quer explodir meio mundo, você respira. O outro R, você reflete sobre aquilo que acabou de acontecer. Você pensa. Você não pensa com o coração que quer explodir, você pensa com a cabeça um pouquinho calma, não vou agir na minha emoção. E o terceiro R é relevar. Muitas vezes nós devemos relevar uma situação que acontece na nossa vida e que a gente quer explodir tudo, a gente precisa respirar, a gente precisa refletir sobre aquilo e, na maioria das vezes, relevar. Você bater de frente, você responder, você tentar mudar, não vai ajudar, não vai resolver. Só vai aumentar esse fogo que já está pegando. Só vai botar mais lenha na fogueira. Então, para sermos mansos, esses exercícios aqui fazem muito sentido. Respire, reflita e, na maioria das vezes, releve. Por fim, ele chega na paciência. Revistam-se de paciência. E nada mais é do que entregar o controle. Do que entender que todas as coisas têm um tempo determinado para acontecer. Tem um processo para tudo. É viver bem, mesmo quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Me veio eu acho que essas coisas ajudam a gente a entender um pouco melhor. Você vai para a academia, 1 ano. Comendo tudo errado, indo uma vez na semana, e você acha que vai dar resultado? Não vai dar. Aí o que os caras fazem? Hormônio e não sei o quê, 3 meses de treino, o maluco ganha 15 quilos de massa magra. Tipo assim, tá tudo bem, né? Não falo contra necessariamente quem usa, eu sei que isso é um esporte, tem gente que vive disso, tudo bem. Mas você entende como essa figura nos ajuda a entender sobre o lance da paciência? A gente precisa de paciência para a nossa vida toda, é um processo, é um dia de cada vez. Pensando na figura da academia, é mudar a alimentação, é mudar os teus hábitos, tem que dormir bem, senão não adianta nada. Você tem que ir com frequência, tem que descansar. Né? Dizem que o músculo cresce quando ele descansa. Se você ficar treinando o mesmo músculo todos os dias, vai dar problema. Você precisa de pausas, você precisa de descansos. E você pode pensar em qualquer outro exemplo, mas a paciência é uma virtude dificílima para os nossos dias. A gente é ansioso, a gente quer as coisas para ontem. É muito difícil. E o próprio Deus, a gente vê como ele é um Deus rico em paciência. O apóstolo Pedro diz que, em 2 Pedro 3,9, que já estava ali,
e que vai voltar em nome de Jesus, a gente vai ter que pegar um controlezinho melhor. Que o Senhor, obrigado, paciência, respira, reflita e releve. Você vê, a gente é os que mais precisam de graça. Estamos tentando falar algo aqui e a gente já é pego no flagra. Olha o que fala. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, muitas vezes a gente é tomado desse desespero do tipo, Senhor, volta logo, meu Deus, o Senhor está demorando muito. E aí o que Pedro fala? Não, Ele não está demorando, como parece. Ele está de forma paciente, aguardando que todos aqueles que Ele escolheu cheguem ao arrependimento. Nosso Deus é um Deus paciente. Ele poderia a qualquer momento recolher os que já estão salvos e tudo bem, e Ele seria justo e perfeito e santo fazendo isso. Mas Ele escolheu gente por inúmeras gerações incontáveis e que a gente não sabe quando Ele vai voltar. Mas Ele está lá de forma paciente, aguardando os seus filhos no devido tempo, aquele tempo que Ele estabeleceu, se voltarem a Ele em arrependimento e serem salvos. Então revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E ele segue no versículo 13 e diz o seguinte: suportem-se uns aos outros. Então a gente pode pensar aqui numa figura, numa estrutura que precisa permanecer em pé, que precisa de suporte, como por exemplo esse negócio aqui que segura o tablet, que segura a Bíblia. Tem 3 pezinhos. Essa é a ideia de suportarmos uns aos outros. E parece que Paulo aqui ele vai construindo o pensamento de algo crescente, como se houvesse uma ordem. Revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sem essas coisas não tem como nós suportarmos uns aos outros. Sem essas virtudes, essas vestimentas, a vida na igreja ela será insustentável, a vida na tua casa será insustentável, a vida no teu trabalho vai ser insustentável. E talvez as coisas estejam difíceis nesses lugares onde você mais passa, porque está faltando essas vestimentas. Porque ao invés da roupa da bondade e da compaixão, você está vestido ainda da roupa velha da ira, da amargura, da raiva. Ao invés de um chapéuzinho da mansidão, você está com um chapéu de alguém que quer explodir a cabeça do teu chefe todo dia. Porque ele é um miserável pecador, é verdade, é difícil. Mas como que Cristo agia diante desses momentos? Com paciência, com bondade, com domínio próprio, os frutos do Espírito. Sem essa estrutura, as coisas se tornam insustentáveis e a vida da igreja, da mesma forma, a gente não vai conseguir suportar uns aos outros, a estrutura vai ruir, ela vai cair. E esse é um motivo pelo qual nossas relações muitas vezes são tão fracas. Por isso que há tanta divisão no nosso meio. Por isso que muitas vezes ocorrem os divórcios. Por isso que muitas vezes as pessoas abandonam a vida de comunhão da igreja. Ou a gente perde amigos do peito, amigos íntimos, pela falta de nós estarmos revestidos dessa nova natureza. Você concorda que uma pessoa cheia de ira, lidando com outra pessoa cheia de ira, cara, é o Big Bang, vai explodir, não tem como essa relação ser sustentável. Da mesma forma que uma pessoa mansa, uma pessoa branda, calma, lida por muito tempo com uma pessoa rixosa, cara, uma hora vai ser muito difícil essa pessoa aguentar isso por muitos anos. A não sei que Cristo dê muita graça de respirar, refletir, relevar, mas assim, tem hora, cara, não é para ser assim, entende? Não é para ser assim. É assim, de fato, nós estamos num processo, só que como eu falei lá no início, o Espírito está trabalhando em mim e em ti, para nós nos despirmos dessas roupas velhas e assumirmos de fato essa nova identidade. Deus quer te fazer uma bênção para o irmãozinho que está aí para o teu lado, amém? Vamos fazer coisa de pastor tio, fala isso para o teu irmão aí do teu lado. Deus quer te fazer uma bênção para mim. Fala. E Deus quer me fazer uma bênção para ti. Boa. Agora você fala assim, tenha paciência, porque eu estou em obras. Estou em obras, perdoe, como que é? Não é a música, não. Desculpe o transtorno, estou em obras. Mas essa obra está caminhando, não é essas que os pedreiros abandonam não, tá? Ela tem que progredir, mesmo que seja devagarinho, ela tem que avançar. Então, pensando aqui na nossa vida em comunhão na igreja, isso custa muito, é difícil demais. Mas isso só vai custar aqueles que estão de fato aqui, inteiros, comprometidos.
Porque vir aqui e meramente participar e assistir uma coisa aqui, outra coisa lá, não vai te custar muito. É na vida, é no serviço que as coisas acontecem. É no serviço, num dia que, sei lá, um irmãozinho ali, aconteceu um monte de coisa. Aí, e ele está servindo no culto, está ralando. E aí chega um outro lá, meio desavisado, meio atravessado, e fala alguma coisa ruim. E aquele irmãozinho lá vai querer explodir a cabeça do outro, e ele precisa respirar. Cara, é aqui, é no dia a dia que as coisas acontecem e que isso nos é exigido. Eu acho que esse é um alerta, é um bom termômetro para nós, assim, de quão inseridos nós estamos na vida da igreja. Se nada está custando, se nada está nos incomodando, se nós não estamos incomodando ninguém, sendo incomodado por outro, se a gente não está como um ferro afiando o outro ferro, talvez a gente não esteja vivendo de fato a vida que o Senhor chamou a gente para viver, porque isso é inevitável. Por isso que Paulo falou, se revistam, porque a velha natureza vai toda hora saltar, porque as velhas roupas toda hora você vai querer usá-las de novo, vai vir à tona, e vocês precisam paciência, bondade, perdão, amor. Isso é inevitável, a nossa vida de igreja é assim. E avançando mais um pouco no pensamento de Paulo, no versículo 13 ainda ele fala, e perdoem-se, então suportem-se e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Meus irmãos, aqui vão 2 motivos pelo qual nós vivemos ofendidos. O primeiro deles é porque a gente facilmente se esquece que o Senhor nos perdoa, mesmo nenhum de nós merecendo. Nós nos esquecemos com frequência disso. Porque se o perdão de Deus estivesse sempre fresquinho, vivo na nossa mente, no momento que teu irmão te ofendesse, seria um pouco mais fácil para você liberar perdão ali de bate-pronto, sabe? Tipo assim, você é um miserável, mas eu sou também. Te perdoo, meu irmão, fica em paz. Vamos tentar acertar na próxima. Só que como muitas vezes o perdão de Deus é algo tão distante, sabe? Eu vou lembrar lá na Páscoa que Deus me perdoou. Aí eu passo o ano todo esquecendo disso, e aí eu trato todo mundo mal. Então a gente esquece que o Senhor nos perdoou mesmo nenhum de nós merecendo. E nós estamos nos vestindo com frequência desse velho homem, dessas roupas velhas. E nos faltam essas virtudes de Cristo, nos faltam essas roupas novas. Por isso que é tão comum a ofensa no nosso meio. Vivermos ofendidos com pessoas que nos ofendem, que nos machucaram. Esquecemos do perdão de Deus e a gente está vestido com roupas da velha natureza. E aí a gente fica lá ofendido. Temos motivo de queixa contra as pessoas e esse é o resultado dessa vida sem essas virtudes. Esses motivos de queixa contra as outras pessoas e diante disso a gente decide não fazer nada a respeito. A gente acha que deve dar um tempo. A gente acha que deve nos afastar um pouco, pensando que essas coisas vão trazer cura para as relações, mas não vão. O tempo não cura as nossas relações aqui. Pelo menos aqui na igreja não é assim que funciona. Na tua casa também não vai ser. Na vida de casado, experimenta deixar quieto as coisas, dá um tempo para você ver. Quando você menos esperar, aquilo de lá vem, igual uma fênix, surge. No almoço, do nada. E eu não estou falando da minha casa, na minha casa não acontecem essas coisas. E para não ficar à exposição, nós dois fazemos isso com frequência. Se a gente não... deixa para lá esse negócio aqui. Cara, não, resolve, conversa. A vida da igreja é a mesma coisa. Porque daí bem naquele dia que o irmão vai te pedir uma coisa, você tem uma ofensa guardada com ele, você vai dar de atravessado nele. O cara, o que eu te fiz? Está maluco? Às vezes é uma ofensa que você está carregando de meses atrás. Não acha que dá tempo... ou se afastar vai resolver. Tempo não resolve, se afastar menos ainda. Daqui a pouco você vai estar longe da igreja. O último lugar que você vai querer estar é na igreja porque você está se afastando do conflito, de ter que resolver a coisa, de ter que expor o teu coração, de ter que pedir perdão, ou de ter que liberar perdão. Se afastar ou dar tempo não vai resolver. E um outro ponto é que a palavra nos ensina que a nossa responsabilidade é restituir aqueles irmãos que nós ferimos. Isso quando for possível, obviamente. Então, lembra de Zaqueu? Jesus aparece e fala, desce aí porque hoje eu vou pousar na tua casa, hoje eu vou chegar lá na tua casa. E aí Jesus vai para casa com Zaqueu é convertido, se arrepende dos pecados, ele fala, Senhor, se eu roubei eu vou devolver tudo e ainda vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu era um publicano, tipo um cara que trabalha na Receita Federal. E ele cobrava impostos e juros abusivos do próprio povo dele. Ele era odiado pelo povo, então ele feriu de fato muita gente.
feriu a honra, o coração daquelas pessoas, o bolso daquelas pessoas. Ele falou, houve de fato salvação naquela casa, ele restituiu 4 vezes mais daquilo que ele tinha roubado. Essa é a prática do arrependimento, é o arrependimento em prática. É o perdão gerando frutos ali, imediatos. Ou na vida da igreja, se você difamou alguém, falou mal de alguém na presença de um grupinho determinado, e isso vem à tona, e você precisa resolver, é a tua responsabilidade de você se retratar com aquelas pessoas e falar assim, me perdoa. Cara, esse negócio de fofoca é uma desgraça. E a palavra fala que Deus abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos. A gente precisa de muita sabedoria, meus irmãos. Não é com todo mundo que você vai ter que falar as coisas. E você não tem que falar coisa de outra pessoa, a não ser que você queira resolver aquela parada. Meu irmão, me ajuda. Estou com ódio do fulaninho lá. O que eu faço? Vamos orar comigo? Me ajuda, eu preciso resolver essa coisa. Agora, você viu o que aconteceu lá? Já chuta. Repreende Satanás na hora, fala, sai daqui. Porque isso é uma sementinha que começa a se alastrar no nosso meio. Eu não quero saber da vida do cara. O que me importa? O que eu vou fazer com essa informação? A gente tem esse hábito, meus irmãos, isso é uma desgraça. É uma desgraça, é erva daninha que vai sendo semeada no nosso meio. Isso gera uma bagunça sem tamanho, cara. E uma hora essa parada vai bater na nossa porta. O fulano vai saber que você falou dele para um terceiro, não sei o quê. Quando isso acontecer, meu irmão, se arrepende, pede perdão, mas aí também procura essas pessoas as quais você falou que não devia, e falou, me perdoa. Não foi numa intenção mal que eu fiz isso, e eu acho que a gente comete esses deslizes, né? A gente às vezes fala que não devia, você não está querendo ferrar pessoas, você só está querendo desabafar. Desabafa para Deus, Ele dá conta, tá? Desabafa para Deus, você está de cara e você fala, Senhor, resolve essa situação porque eu estou de cara. Porque se eu falar isso para o fulaninho lá, ele só vai ficar com raiva do outro, ele não vai resolver, vai virar uma fofocarada. Desabafa para o Senhor teu Pai, porque Ele te ouve, amém? Então, diante dessas situações, nós temos que nos retratar, restituir, fazer algo diante desse arrependimento. Então a gente viu aqui como essa nossa vida de comunhão custa, como ser uma igreja fraterna custa. E essa vida é impossível se ela depender unicamente de nós. Nós não temos força para chegar nesse padrão de vida, pelos nossos esforços. No verso 14, Paulo fala, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, nessa escadinha, nessa progressão das virtudes, suportem-se, perdoem, que é o mais difícil, ele fala. Acima de tudo isso tem que ter amor. Que se não tiver amor, o restante não vai acontecer. Não vale de nada o restante acontecer. Se não houver amor, não vai ser possível essa vida. O amor, ele é o vínculo das nossas relações. Ou pensando na figura da vestimenta, ele é como se fosse a cinta, o cinto, que sustenta essa vestimenta de pé, parada. Então a gente falou de várias vestes, o amor é como se fosse o cinto, é o elo, é o que liga, é o que está entre. Ou, ele é uma corrente que nos mantém unidos. E alguns sabem, eu pedalo, faz um tempo que estou meio parado. Mas isso aqui é chamado de relação da bicicleta. Esse conjunto aí, ou pelo menos 90% dele é chamado de relação. E tem laser aqui? Mas é fraquinho, na TV não pega. Então, você tem aqui a coroa, você tem o pé de vela, que é onde vai o pedal da bike, você tem a corrente, você tem o câmbio traseiro e o cassete. Então, o vínculo, ou a corrente da bike é o que mais é exigido, é o que mais trabalha. Apesar de ser uma estrutura dura, de ferro, fixa, conforme você pedala, ela vai trabalhando. Tipo, a gente vai exemplificar aqui, o Pilates me dá a mão. A gente está com a mão bem firme, mas se a gente ficar se puxando, é isso aqui que a corrente da bike faz quando você pedala, ela trabalha. E ela não é eterna, se você não der manutenção, uma hora ela vai estourar. Eu quebrei o escafoide por causa disso. Não comprem bicicleta do OLX sem fazer revisão. Eu comprei uma bike no início da pandemia, e eu estava na subida, aí você sabe quando você dá uma levantada para pedalar mais forte? Cara, quando eu dei a primeira, a corrente estourou. Eu fui de mão no chão assim, quebrei o escafoide, foi horrível. Então, essa corrente ela é exigida, há um trabalho ali. Se a gente pensar na nossa relação, nós temos esse vínculo entre nós como se fosse uma corrente, a corrente do amor, a corrente do espírito, mas ela é exigida. Então, na bike, você dá um pedal mais forte para subir. Aqui na nossa vida de igreja, por exemplo, é a mesma coisa. O irmão vai te falar um negocinho meio atravessado, isso vai te esticar, isso vai exigir.
Se a corrente não tiver com a manutenção em dia, se ela não tiver limpa, se ela não tiver lubrificada, ela vai estourar. E o que vai acontecer? Vocês nunca mais vão esquecer o nome desse osso, escafoide. Escafoide, ele foi embora, foi. Ele quebrou, partiu no meio. Cara, a nossa vida é igual. Então, a gente pedalava para Campo Magro, terra, pó, em tempo seco, a corrente voltava muito suja. Você precisa limpar ela, é um saco. É chato, limpar a corrente de bicicleta é muito chato. Você limpa, você lubrifica, você passa um negocinho aqui para dar a maior vida útil à corrente da bike. Aqui na vida da igreja é a mesma coisa. Isso vai nos custar manutenção, vai nos custar limpar os atritos, vai nos custar tirar as coisas que estão atrapalhando o teu caminho até o teu irmão. Entre mim e ti, entre você e o irmão que está do teu lado, só pode existir uma única coisa, Cristo, que é o mediador das nossas relações. Então o Pilates me fala de atravessado, só que eu estou vendo Cristo entre nós. O que isso vai me lembrar? Opa, ele me perdoou. Ele derramou o sangue dele por mim. Eu não vou dar na cara do Pilates, por mais que eu esteja com vontade. Aí você respira, você reflete e você releva. Deve haver apenas Cristo entre mim e ti, amém? Entre os elos da corrente da bike não deve haver nada ali. Só a lubrificação, só o amor. Porque senão vai dar ruim. Dito isto, andem de bicicleta. Vocês nunca mais vão esquecer desse exemplo. Meus irmãos, sem a obra do Espírito Santo em nossas vidas, nós não vamos conseguir esse padrão, chegar nesse padrão, viver essa vida. Paulo fala aos Romanos, no capítulo 5, que o amor de Deus ele é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse amor que nos é exigido, que nos falta para que a nossa relação seja possível, ele não vem de nós. Não é com o teu amor que você vai amar direito, não é com o meu amor que eu vou amar direito. É com o amor que vem de Deus. É com o amor que o Espírito gera e derrama em nós. E isso é um ato contínuo. Porque da mesma forma que um dia você fere alguém e aí você pede perdão e se resolve, talvez ali uma semana você vai precisar pedir perdão porque você feriu de novo. Isso quer dizer que todo dia você precisa desse amor derramado no teu coração, o amor de Deus, do Espírito, para você ser uma pessoa agradável, para você ser um bom irmão na igreja, para você ser um bom marido, uma boa mulher, um bom irmão no teu trabalho, para você ser um bom funcionário. O amor de Deus nos é derramado pelo Espírito. E se nos falta esse amor de Deus, o que nos é exigido, o que precisa acontecer é arrependimento. Então é reconhecer quais são as roupas velhas que a gente gosta de acessar com frequência. Senhor, é isso aqui. Eu amo essa camiseta e eu gosto de usar ela, mas ela pertence à velha natureza. E aí você pode dar o nome que você quiser, o nome das roupas velhas que você sabe que você gosta de vestir, porque a gente cai, a gente erra, a gente peca. Senhor, é isso aqui, é nessa área, é naquela outra área. Reconhecer, pedir perdão a Deus. Pedir perdão ao teu irmão, quando essa roupa velha diz respeito diretamente a outra pessoa, é tentar se retratar, é tentar restituir. Você reconhece, pede perdão a Deus, você pede perdão ao teu irmão. E por terceiro, pedir que o Espírito nos fortaleça, que o Espírito nos revista de Cristo, nos fazendo viver como Cristo vive. Ele vive em nós e através de nós. E isso de forma diária. Espírito nos fortalecendo, pedindo diariamente, Senhor, eu quero ser um marido melhor para minha esposa, mas eu não consigo. De fato, é isso aí. Esse é o primeiro passo. É o reconhecimento de que nós não conseguimos e de que nós precisamos que o Espírito derrame o amor de Deus no meu e no teu coração. Amém? Isso é uma atitude que deve ser diária. Tenha certeza que se a gente buscar isso diariamente, você vai se tornar uma pessoa mais agradável, mais parecida com Cristo. Amém? E um dia a gente vai chegar na plenitude disso. O apóstolo João diz que quando a gente vê Ele, nós seremos transformados à imagem, à glória dEle. Porque a gente vai ver Ele como Ele é, na totalidade. Nós vamos contemplar a Cristo e imediatamente nós vamos ser transformados à imagem de Cristo. E hoje, na nossa vida diária, esses pequenos vislumbres que nós temos de Cristo no nosso dia vão nos transformando. Ainda não em sua plenitude, ainda não em sua totalidade. Você não vai deixar de pecar, você não vai deixar de gostar de umas roupas velhas. Mas pequenos vislumbres do Senhor Jesus Cristo vão te transformar gradativamente, dia após dia. Como que se faz isso? Você faz isso orando. Você faz isso calmando, silenciando diante de Deus, pedindo misericórdia. Você faz isso olhando para a palavra, inspirado pelo Espírito. Tem como ver Cristo aqui de capa a capa nesse lugar.
E se o Espírito soprar, aquilo atinge teu coração e vai te transformar, mesmo que você não sinta, que você não perceba, que você não veja. Gradativamente, dia após dia, um passinho de formiguinha, paciência. Você vai ser transformado em imagem de Cristo. Ele está comprometido com isso. Amém? Nós precisamos estar também. E é um alívio saber que não depende exclusivamente de nós. A gente tem Ele ao nosso lado. A gente tem Ele ao nosso lado. Então, para concluir, como vive a igreja fraterna, que é o tema? Como vive a igreja fraterna? Ela vive como Cristo. Ela é revestida de uma nova natureza, compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. A igreja fraterna suporta as fraquezas dos seus irmãos. A igreja fraterna está pronta para perdoar, porque ela sabe que ela foi muito perdoada. O vínculo da igreja fraterna é o amor de Deus que nos é dado pelo Espírito. Sem isso, as relações não são possíveis. E quando a relação da igreja fraterna está suja, assim como a relação da bike, precisa de limpeza, precisa de arrependimento, precisa de purificação e continuar. Porque vai ser assim até o fim. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé, para a gente orar. E eu vou te dar um tempinho. O Pilatos está mostrando os dons escondidos dele. E ele vai nos entronizar nos acordes bonitos. Eu queria te dar um tempinho para você dar nome a essas velhas roupas que você ainda gosta, que nós gostamos tanto de usar e que não nos pertencem mais. O Senhor Jesus tem roupa nova para nós, amém? Ele nos chama para viver em novidade de vida diariamente, com arrependimento e assumindo a nossa verdadeira identidade, aquilo que Ele nos oferece. Então eu queria te dar um tempinho para você pensar, pedir perdão para o Senhor. Se necessário, pedir perdão a alguém. Não deixe essa oportunidade passar. Fala ao teu Pai, Ele está aqui pronto, paciente, bondoso para perdoar, para te restaurar. Então um tempinho de oração aí individual.